Gênesis capítulo 9, versículo 20. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, e bebendo do vinho embriagou-se, e se pôs nu dentro da tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora aos seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, e puseram sobre seus próprios ombros, de ambos, e andando de costas, rosto desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Despertando Noé do seu vinho, soube que fizera seu filho mais moço e disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: Bendito seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã seja-lhe o servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Essa passagem é interessante. Ela fala sobre o recomeço de vida de Noé, quando ele, depois do dilúvio, plantou uma vinha, e após a colheita da vinha, ele então preparou um vinho e foi provar o vinho. Só que ele provou bastante, né? E de tanto provar, embriagou-se. E ao embriagar, ele fez um papelão. Ele tirou a sua roupa. E existem pessoas que, após se embriagar, elas simplesmente tomam atitudes que normalmente elas não tomam quando não estão embriagadas, quando estão sóbrias. Algumas pessoas ficam muito chorosas e abraçam uma outra e queixam da vida. Outras pessoas ficam muito engraçadas. Outras pessoas ficam muito violentas. Mas no caso de Noé, ele tirou toda a sua roupa. E ali o homem de Deus, o homem do altar, o homem das ofertas, o homem exemplo, o homem padrão, o servo do Senhor, aquele homem que ninguém nunca espera um tropeço, ele tropeçou feio, muito feio. Mas é comum, eu devo lhe dizer que isso é comum, porque se tratando de ser humano, todo ser humano erra, todo ser humano falha, independente do cargo em que ocupa, independente da santidade dele, todo homem tropeça e erra. E Noé não foi diferente. Mas o que acontece, meus irmãos, é que algumas pessoas não compreendem isso. Algumas pessoas pensam que por a pessoa ser um líder, ele tem que ser perfeito diante dos seus liderados, diante das pessoas que o rodeiam. Ele tem que ser perfeito. Quem dera se todos fossem, mas ninguém é. Ninguém, absolutamente ninguém. E a Bíblia fala dos homens mais santos, dos homens mais puros, e nós começamos aqui pela vida de Noé. Todos tropeçam em alguma coisa, todos tropeçam. E como diz a própria palavra, como diz Tiago, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Engraçado que Tiago, ele era um apóstolo, e ele não coloca exceção, ele diz: todos tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, esse é perfeito varão. Então a perfeição, ela é aqui, na língua. Mas por isso não existe homem perfeito. Porque o próprio Tiago diz que a língua é um órgão indomável. Mas no livro de Provérbios 18, 21, diz que a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. A gente tem que preocupar muito com aquilo que a gente fala. Por quê? Porque tudo que a gente fala de alguém, lá na frente, pode acontecer conosco. Se você vê alguém tropeçar,
lá na frente você pode tropeçar da mesma maneira. Se você vê os filhos de alguém tropeçando, você também tem filhos. Seus filhos podem fazer a mesma coisa e às vezes até pior lá na frente. Você não sabe. Só Deus é que sabe o futuro. Não é isso? E aqui nós temos o exemplo do filho de Noé. Diga com quem tu andas, que eu digo quem tu és. Andava só com gente boa, mas no entanto vacilou. Mas é vacilo contra vacilo. Enquanto Noé vacilou na bebida e vacilou em tirar a sua roupa, o filho dele vacilou em falar e levar as péssimas novas para todo mundo. Ao invés de fazer aquilo que os seus dois irmãos fizeram, cobrir a nudez do pai, não, eles foram lá, vem cá, vem ver, venham todos ver, eu vou mostrar para vocês o que meu pai fez. Se fosse no século XX, eu poderia dizer que Noé estava nos melhores sites de fofoca evangélica. Isso mesmo, Noé estaria lá, no site de fofoca evangélica, porque existem sites especialistas em fofoca evangélica. Dá para você uma coisa dessa? Pois é, as pessoas vivendo da desgraça alheia, as pessoas comendo às custas do tropeço dos outros, mas elas se esquecem que existe Bíblia, existe Escritura, e que a Bíblia não nos ensina dessa forma. Se eu ver o seu irmão cair, cuidado, você pode cair também. A Bíblia diz que o amor ele encobre uma multidão de pecados. E foi assim que Noé foi amado pelos seus dois filhos, que cobriu a sua nudez. Se esse outro filho tivesse no século XX, com certeza filmaria o pai nu e ia mostrar para todo mundo que tipo de crente, que tipo de servo de Deus era o pai dele. Muitas pessoas estão fazendo isso, isso é lamentável. Lamentável. São abençoados por isso? Não. O evangelho que Jesus ordena pregar não é isso, porque o evangelho significa boas novas, boas novas. Boas novas. Para pregar coisa ruim, existe a imprensa. Para pregar coisa ruim, liga no telejornal. Você só vai ver desgraça, só coisa ruim. Cabe a mim, cabe a você, servo de Deus, homem de Deus, falar de coisas boas. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça, encha de graça a sua vida e a sua casa, no nome do Senhor Jesus.